Atenção, atenção, chegou mais um daqueles conteúdos que você só encontra aqui no Análise Verdão. Nos próximos minutos eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre a chegada do Arthur no Palmeiras. A parte ofensiva, a parte defensiva, os pontos positivos, os pontos negativos e, claro, como ele encaixa no Palmeiras de Abel Ferreira. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma análise tática de reforço, esse tipo de vídeo que dá um trabalhão pra gente fazer, mas que vale muito a pena porque eu sei que vocês gostam muito, análise completíssima do Arthur, e como eu disse, é um negócio que dá trabalho e a gente tá oferecendo aqui de graça, então a única coisa que eu peço pra você em retorno é o seu likezinho e a sua inscrição aqui no canal, certo? É de graça, eu sei que tem bastante gente que conhece o canal através desses vídeos onde eu falo sobre contratações, então se você quer acompanhar análises táticas sobre o Palmeiras, sempre embasadas, sempre aprofundando as questões em relação ao Palmeiras, em relação à parte tática, vem com a gente, se inscreva aqui no canal, se você já estiver inscrito eu peço seu like aqui no vídeo para ele chegar a cada vez a mais palmeirenses. E sem mais delongas, vamos começar a nossa análise pela parte ofensiva, certo? Porque no fim das contas o Arthur é um atacante canhoto, disso vocês já sabem, que se acostumou a jogar, claro, na ponta direita. Então no Bragantino ele jogou mais espetado mesmo na ponta, aberto, esperando receber uma inversão de jogo para partir para o mano a mano, para partir para cima do lateral. Só que dentro desse contexto dele no Bragantino de ponta direita, tem uma característica muito clara nele que é a busca por vir da direita para dentro. Então ou carregando a bola, conduzindo, trazendo ela próxima do pé, ou até mesmo sem a bola, flutuando pelo meio conforme a jogada se desenvolve para dar uma opção de passe, para buscar um espaço vazio para receber a bola. E até mesmo em transições ofensivas, quando o Bragantino ia, por exemplo, contra-atacar o seu adversário, o Arthur também tendia a buscar um pouco mais o centro para receber essa bola, para poder ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de ângulo para finalizar, né? Até porque, querendo ou não, a finalização de média distância é uma das grandes características aí do Arthur. E aí, a partir do momento em que ele recebe a bola, não preciso falar muita coisa, né? Vocês já sabem, é aquele ponta habilidoso que tem capacidade de conduzir em velocidade quando tem espaço, mas também de trabalhar em espaço curto com um drible, com tabelas e, claro, uma boa finalização. Ele é canhoto, mas, inclusive, falando em boa finalização, ele tem belos gols até com a direita, viu? No Bragantino, inclusive, foram 38 gols e 34 assistências, então, pois é, ele também tem um bom passe, um bom cruzamento ali para contribuir dessa forma também, assistindo os companheiros, né, identificando ali com facilidade a movimentação dos seus companheiros próximo ao gol. E só para trazer alguns números que comprovam isso que eu falei, ele é o ponta com mais assistências no Brasileirão desde 2019, é o segundo ponta com mais participações em gols no Brasileirão desde 2019, são 48 participações em gols desde 2019 e também é o ponta com mais gols no Brasileirão desde 2021, são 18 gols desde então. Então, muita informação sobre essa parte ofensiva, né? Pois é, vamos falar rapidinho então da parte defensiva, vamos falar de defesa em relação ao Arthur, porque ele demonstra sim uma leitura interessante para pressionar no momento correto e com uma agressividade boa quando a bola entra no setor dele, principalmente se estiver marcando em bloco alto, né? Pressionando a saída de bola do adversário quando ele pode correr para frente, pressionar, enfim. Isso em bloco alto, né? Quando ele vai marcar em bloco médio ou em bloco baixo, né? Então um pouco mais próximo do seu gol, ele pressiona um pouco menos, mas fecha o espaço ali, corta a linha de passe por dentro e tudo mais. Inclusive no Bragantino, muitas vezes ele era o cara que voltava marcando por dentro. Quem cuidava da marcação pelo lado era o volante ali do lado da bola, cobrir esse corredor. Então, interessante observar como que o Abel vai utilizar ele, se ele vai voltar marcando o corredor pelo lado, ou se ele vai voltar marcando pelo meio, enfim. Agora, quando o adversário atacava pelo lado oposto ao dele, então vamos supor que ele estava defendendo ali o lado direito e o adversário está atacando pelo lado esquerdo, ele não voltava tudo não, ele ficava geralmente um pouco mais avançado, por dentro um pouco mais avançado, para já ser o cara a ser acionado a partir do momento em que o Bragantino recuperasse a bola, raramente pediam para ele voltar até o final. Até agora eu te contei as características de jogo do Arthur, né? Agora a gente vai começar a interpretar essas características. E eu quero começar dessa vez pelos pontos de atenção, ou seja, aqueles pontos que a gente tem que ficar espertos para talvez o Arthur poder desenvolver nesse período no Palmeiras, e são pontos também que nos ajudam a entender com que velocidade ele vai conseguir se adaptar ao modelo do Palmeiras e encaixar nesse time do Abel.
Então, primeiro ponto de atenção, essa preferência dele por sempre ir levando a bola pra dentro, conduzindo pra dentro ali com a perna esquerda, torna ele previsível em alguns momentos, porque ele recebe a bola, ele vai conduzindo pra perna esquerda até aparecer um ângulo pra finalizar ou um companheiro passando pra ele fazer a assistência. Só que se não tem companheiro atacando a profundidade, se não tem companheiro ajudando ele com essa movimentação, que era um caso frequente no Bragantino, ele vai conduzindo, conduzindo até a marcação apertar e ele tomar a decisão errada, perder a bola. Então isso aconteceu algumas vezes no Red Bull Bragantino. Então qual que é o negócio aqui para ele não ficar encaixotado quando ele estiver jogando no Palmeiras? Os companheiros têm que contribuir. No Palmeiras, a partir do momento que o Arthur recebe a bola pelo lado direito, todo mundo vai ter que ter jogador passando da linha da bola, atacando a profundidade, pelo centro, pelas laterais, para poder dar a opção de passe e movimentar a defesa adversária. E aí ou o Arthur acha um passe ou finaliza, mas se ninguém ajudar, vai ficar complicado. Outro ponto de atenção, quando o Arthur caía pelo meio sem a bola, né, buscava esse centro do campo para tentar receber a bola com um pouco mais de liberdade lá no Bragantino, ele muitas vezes acabava invadindo, não no mau sentido, mas o setor de outros jogadores por ali, certo? Ficavam dois jogadores ali no mesmo setor, por exemplo, e não que isso seja uma coisa negativa falando de maneira geral, mas no contexto do Palmeiras, no final de contas aqui estamos falando de Palmeiras, ele vai ter que se acostumar com distâncias um pouco mais longas entre os jogadores e uma ocupação um pouco mais racional do campo, flutuando nesse sentido um pouco menos. Não é que não pode, tem que ficar parado, não, mas essa flutuação tem que ser feita de maneira coletiva e não individual, então é uma questão para ele se adaptar também. E para finalizar esses pontos de atenção, eu tenho mais duas questões que ele pode desenvolver aqui no Palmeiras, afinal de contas, ele tem só 25 anos, né? Ele ficou um tempão lá no Bragantino, jogou final de Sul-Americana, jogou Libertadores e tudo mais, parece que ele é mais velho, mas ele tem só 25 anos, tem muito a desenvolver aqui no Palmeiras na mão do Abel Ferreira. Então, mais dois pontos. Primeiro, a capacidade de às vezes levar pro fundo também nesse 1 contra 1, não só levar para dentro, para ficar um pouco mais imprevisível, digamos assim, né? Então, essa capacidade de levar pro fundo, usar mais a perna direita e não só trazer pra dentro, pode ser uma coisa legal dele desenvolver. E o último ponto tem relação com as transições ofensivas. Então muitas vezes no Bragantino, quando o Bragantino ia contra-atacar, ele preferia ficar atrás da linha da bola para receber essa bola com um pouco menos de pressão, com um pouco mais de tempo, mais espaço para ele poder conduzir. Aqui no Palmeiras ele vai ter que se acostumar com um contexto um pouco mais diferente, ele vai ter que atacar mais a profundidade, pedir essa bola na frente, empurrar a linha de defesa para trás e não parar para receber a bola no pé, né? O modelo do Abel, desse contra-ataque, dessa transição, não é de parar atrás da linha da bola e esperar alguém recuar a bola no seu pé. É de atacar, verticalizar a todo momento, então é mais uma questão para ele se adaptar. Mas enfim, pra gente acabar bem esse vídeo aqui, vamos pros pontos positivos. Primeiro, eu acabei de falar sobre essa tendência do Arthur de ir trazendo para dentro, conduzindo com a perna esquerda até achar ângulo para finalizar ou um companheiro passando. Pois bem, aí vai uma boa notícia, o Palmeiras tem movimentos muito bem coordenados no terço final do campo, com jogadores atacando a profundidade, rasgando a linha de defesa a todo momento. Então, nesse sentido, o Palmeiras dá muito mais possibilidade para Arthur do que dava o Bragantino nesse contexto dele receber a bola e conduzindo com a perna esquerda e tudo mais. O Palmeiras dá mais ferramentas para Arthur tomar a decisão correta. Aí essa tomada de decisão, é claro, depende do Arthur, mas o Palmeiras contribui nesse sentido coletivo. Segundo ponto positivo, eu falei muito sobre o Arthur ser um ponta-direita, certo? Que recebe inversão para partir para o mano a mano, até falei sobre a possibilidade dele desenvolver essa questão da perna direita, né? De levar para o fundo também e não só levar para dentro. Porém, eu preciso falar também que o Arthur pode jogar também como um 10, pode jogar pelo centro do campo. Eu mostrei como ele demonstra essa capacidade de encontrar os espaços vazios no campo para flutuar nas costas da marcação e ele resolve rápido as jogadas com poucos toques, com passe de primeira ou com 2 toques, utilizando o pivô, né, interagindo bem com o atacante. Então são possibilidades pro Abel, né? Eu falei isso no outro vídeo também. O Arthur pode ser esse ponta direita, mas ele pode jogar da direita para dentro também, pode ser esse meio atacante atrás do centroavante, por exemplo. E para encerrar esses pontos positivos, ele vai muito bem em transições ofensivas também. Então no Bragantino ele fez muitos gols roubando a bola no campo de ataque, já partindo verticalmente nesse contra-ataque para tentar marcar o gol rápido. Ele fez muitos gols assim, gerou muitas chances assim, conduzindo em velocidade, finalizando bem, claro, mas às vezes também encontrando os companheiros. E adivinha, o Palmeiras também faz muito isso, né? Claro que depende sempre do adversário, do contexto, às vezes é melhor executado, às vezes é pior executado, mas o Palmeiras tem sim essa tendência de pressionar o adversário por encaixes ali na saída de bola, tentar recuperar essa bola no campo de ataque e verticalizar, então o Arthur pode se dar bem nisso aí também.
Agora vamos combinar, esse conteúdo que eu te passei aqui, você só viu aqui no Análise Verdão, né? Não tem erro, eu falei, eu avisei no comecinho. Então, eu disse também no começo que esse tipo de vídeo dá um baita trabalho, certo? Não sou só eu envolvido, são muitas pessoas envolvidas para me ajudar a fazer essa análise, mas vale a pena, porque vocês curtem muito. Então, inscreva-se aqui no canal, não custa nada, se você ficou até aqui, eu mereço a sua inscrição para você seguir acompanhando as nossas análises e, claro, o seu likezinho, se você ficou até aqui, você curtiu, então clica no like, é só um clique, é de graça, me ajuda muito. Além disso, vale lembrar que se você gostou dessa análise aqui, né, falando tudo o que você precisa saber sobre o novo reforço do Palmeiras, vale dizer que eu fiz uma igualzinha sobre o Richard Rios, então se você ainda não assistiu, entre no canal e assista, falei exatamente da mesma maneira, né, ataque, defesa, pontos positivos, pontos negativos, encaixe, mostrando lances do Richard Rios pelo Guarani, enfim, ficou bem legal também, se você ainda não assistiu, corre lá pra conferir, fechou? No mais é isso, rapaziada, tô esperando também a participação de vocês aqui nos comentários, comente aí suas opiniões, sua análise, sua dúvida, sua crítica, seu elogio, o que você quiser, o espaço tá aberto pra gente interagir, pra gente trocar uma ideia, fechou? No mais é isso, meus queridos, vejo todos num próximo vídeo então, tchau, tchau.